Eu quero gravar um vídeo com esse ser humano. Tarcimores. Você bem quis falar, nunca pude chance. O intercâmbio que eu queria estava fora do meu alcance. Pá! Bora! Eu tenho que gravar! Não consigo! Desculpa. Porque o meu intercâmbio foi interrompido pelo tsunami, né? Mais uma entrevista pro canal e hoje eu trouxe a minha amiga de infância, Sim. a Tássia. A gente se conheceu na escola de inglês. A Tássia, ela fez um intercâmbio, que ano que foi? 2010, 2011. Pro Japão, que é um destino bem diferente, né? O intercâmbio dela foi através do Rotary. E por causa da família dela ser frequentadora do Rotary, que é tipo um clube, Sim. na casa dela, vocês sempre receberam intercambistas. Então, mesmo antes dela ir pro Japão, eu vi várias vezes ter pessoas de outros países aqui. De onde que vocês receberam, gente? A gente já recebeu da Hungria, Taiwan, da Austrália, dos Estados Unidos, da África do Sul. E mais um monte de países aí que provavelmente não vou lembrar. Mas aí, isso foi muito legal porque isso fez você colocar em prática o inglês que você aprendia na escola, né? Sim, eu também já tive aquela troca de culturas, né? Porque como eles estavam aqui, eu tinha que ensinar sobre a cultura daqui e eu sempre fui muito curiosa, então eu perguntava muita coisa pra eles, né? Pra saber como que era e tal. Sobre o Rotary, eu sempre tive muita curiosidade de entender como é que faz pra fazer um intercâmbio pelo Rotary, assim. Eu não posso chegar no Rotary e bater lá e falar, eu quero fazer um intercâmbio, entendeu? Tipo, seus pais participavam disso, por isso que você pôde fazer. Sim, mas antigamente as pessoas que entravam pra fazer intercâmbio geralmente tinham que ser afiliadas não, né? Associadas do Rotary. Então, mas hoje em dia eu acho que é bem mais fácil, assim. Tipo, se os pais se associarem ao Rotary é melhor, porque aí eles fazem parte dos projetos e tal. E também eles podem receber, né, como rotarianos, os intercambistas. Porque o mais importante é isso, ter essa troca. Se você manda o seu filho, você recebe enquanto ele tá fora. Então tem como, por exemplo, uma pessoa fazer um intercâmbio pelo Rotary, mesmo sem os pais dela serem parte do clube? Sim, tem. Como é que funciona? Tipo, você quer fazer um intercâmbio pelo Rotary, aí você tem que fazer o quê? Tá, primeiramente você tem que falar com algum clube do Rotary pra você meio que se cadastrar por esse clube. Porque é o clube que manda, né? Aí você vai fazer o primeiro cadastro. Depois que você for aprovado, você faz as entrevistas, as provas. Tem um monte de prova. Tem prova de inglês, prova de conhecimentos gerais. Tem entrevista com você, entrevista com seus pais. Eles visitam a sua casa, pelo menos na minha época ainda era assim. Eles visitam sua casa pra ver se tem estrutura pra receber intercambista, ver se é uma família, assim, equilibrada e tal, né? Aí você passando tudo isso, você fica num ranking de notas, né? Eu lembro quando você fez a sua, você ficou mal nervosa, porque você ficou com medo de não conseguir pegar o Japão, né? Porque quem fica com as notas mais altas tem a preferência pra escolher o país. Exatamente. Então, por exemplo, se você ficou em primeiro no ranking, pode escolher qualquer país que tá lá, desde que você esteja dentro da idade, das coisas que aquele país aceita. Cada país tem uma regra de idade, assim? Tem. No Japão, você não pode ir se já tiver 18, por exemplo. Isso é uma outra coisa que é a idade de fazer intercâmbio com o Rotary é de 15 a 18. E aí tem países que não aceitam com 15, tem países que não aceitam com 18, tem países que só aceitam ali se você fizer 18 lá, ou só aceita se você não fizer 18 lá, sabe? Cada um tem as suas especificidades. Tá. E aí você faz o ranking, escolhe o país e depois disso... E aí, depois disso, é só alegria, né? Porque aí você... Preparação pra viagem. Você recebe um formulário que o outro país te manda confirmando que você tem escola, você tem família lá e tal. E aí, você confirmando isso, aí sim você vai poder marcar a viagem, já separar as coisas. E aí, você tem que levar presente pra família. E assim, o Rotary, pelo que eu saiba, quais são os gastos que você teve nesse processo? Porque até onde eu entendi, você meio que não gasta nada, né? Você não paga a escola nem a família. Isso, você paga a passagem, você paga o formulário, as provas, essas coisas você paga, né? Uma taxa. Olha, comparado com outras empresas de intercâmbio, é muito mais barato, assim, muito mais. E aí, porque tem essa coisa da troca, né? Exato. Então, e quando você chega lá, por exemplo, você paga aqui, sei lá, $1.000. Eu tô falando um valor qualquer, tá? Tá. $1.000. Só que aí lá no intercâmbio você vai receber uma parte desses $1.000 como mesada, sabe? Entendi. $1.000 é um valor hipotético, fictício, você não lembra qual é. Gente, faz 10 anos que eu fiz intercâmbio, tá? Apesar de parecer que eu tenho 18.
E sempre acontece na mesma época? Tipo, esse processo todo, ele começa sempre na mesma data e todos os intercambistas embarcam mais ou menos na mesma época? Sim, sim. E, na verdade, assim, existem dois turnos de viagem. Tem, por exemplo, se você passa pra viajar em 2020, você vai viajar ou em janeiro ou em julho de 2020. Depende de como funcionam as escolas lá. E você tava falando hoje, pra mim, não tem vaga sempre pros mesmos países também. Sim. Depende de ter intercambistas vindo pro Brasil. Na verdade, o Rotary, ele é uma coisa internacional, né? Universal. Universal não é. Infelizmente, ainda não. Mas é mundial. Então, tipo, por exemplo, se saem 5 pessoas do Brasil, vão abrir 5 vagas pra alguém vir pro Brasil. Não necessariamente é pro país que a gente foi, entendeu? Depende das relações internacionais. Diplomáticas. Como eles estão lá, se eles querem receber, se eles podem receber e tal. Então, varia muito isso. Mas o Japão, pelo Rotary, sempre foi pouquíssimas vagas, assim. Na minha época, eu lembro que tinha, assim, 160 vagas, 2 do Japão. Então, por isso que eu tava muito nervosa de ficar num ranking bom e tal. E eu lembro que tinha 180 e não sei quantas pessoas. Então, algumas ficaram de fora. E aí tem essa parte também. Isso aí acho que é importante falar. No dia da escolha dos países, fica todo mundo que fez as provas no auditório. E aí eles vão falando por ordem do ranking. Então, tipo, a primeira pessoa. Aí a pessoa levanta lá e fala: eu quero ir pra Alemanha, sei lá. E você não sabe onde você tá. Você vai ser chamado. Não, você sabe, você já sabe. Tá. Só que aí, por exemplo, às vezes a pessoa quer muito, muito, muito ir pra Nova Zelândia. Só que já foram as vagas da Nova Zelândia. E ela só quer ir pra Nova Zelândia, que eu acho um pensamento um pouco errado, na verdade, porque... Se você não pode ir A, vai pro B, né? Exato, vai ser não. Incrível E, meu, o Rotary dá tantas opções, sabe? Tipo, sempre é uma experiência tão foda, sabe? Que eu acho uma besteira você desperdiçar. Você tinha um segundo país que você toparia? Olha, eu tinha. Eles sempre falam pra você fazer uma listinha de 5 países que você gostaria de ir. O meu primeiro era Japão, o meu segundo era Índia. Sério? Uhum. Mentira, amiga. O meu terceiro Nunca soube disso. Porque 15 anos de amizade. Fomos no plano A, né? Aí nem cogitei os outros. A Alemanha. Então, por que você quis tanto o Japão, vai? Então, eu sempre tive um negócio, assim, né, com o Japão. Desde que eu conheço a Tassi, tipo, a gente se conheceu na 4ª série. Eu tava na 4ª série. Eu tava na 5ª. Eu já sabia que ela gostava do Japão. Tipo, a Tassi, sei lá, não sei quando começou isso em você, mas sempre esteve, assim. Desde que eu te conheço por gente, você sempre teve esse... Desde quando eu me conheço por gente também. Ou seja, desde uns 12, assim. E eu sempre achei muito fascinante, assim, que é um país muito antigo, com uma cultura muito consolidada e muito diferente do Brasil, sabe? Então, eu queria ir para um país que fosse assim, tanto que a segunda opção era a Índia, né? então Tipo eu queria ir para um país que eu não conseguisse aprender a cultura com uma viagem, por exemplo. Porque, por exemplo, eu penso assim, né? Se eu vou para a Europa, a cultura é muito parecida. Então, assim, o máximo que eu ia penar, assim, era com frio ou com a língua. Algumas coisinhas culturais, de tipo toque, detalhes, coisas assim, sabe? Mas é tudo muito parecido, sabe? A religião. Porque nós somos ocidentais, né? Então, eu queria uma coisa que fosse, assim, que viajando... Porque uma coisa é você ir viajando pro Japão. Outra coisa é você morar lá, sabe? Tipo, com famílias japonesas, estudar na escola japonesa e tal. Então... eu queria isso. Eu queria aventura, entendeu? E você teve aventura, né, amiga? Chegaremos lá. E como que foi a sua preparação? Porque, por exemplo, tem gente que vai para os Estados Unidos ou para algum outro país que fala inglês sem falar. E aí eles chegam lá e conseguem se virar. Eu não consigo imaginar isso no Japão. E também você teve teve que provar que você fala, mas não japonês, era inglês. Era inglês, só que assim, era inglês básico, sabe? Porque eles não exigem que você saiba exatamente porque é um intercâmbio cultural. Então, tipo, eles já presumem que você vai aprender a língua lá. Dependendo do país que você vai, nem faz tanta diferença você saber inglês, sabe? Tipo, o fato de eu saber inglês me ajudou no aeroporto, me ajudou a coisas menores e tal, só que, assim, no dia a dia mesmo, entendeu? Não ajuda. Porque as pessoas lá não sabem inglês, muito. sabe? Não tipo, sabe, sério? Não sabem muito inglês. Então, se você vai pra Tóquio, as pessoas vão conseguir te ajudar. Falam inglês o suficiente pra conseguirem te ajudar, te entender e tal. Mas, por exemplo, se você vai pra... Eu morava numa cidade muito pequena, que era Ichinomiya. Ela é perto de Nagoya, que é uma cidade bem grande. Só que é uma cidade de interior, então... não adianta você falar inglês. É igual você ir pra uma cidade no interior do Brasil e tentar falar inglês com eles, sabe? Eles vão ficar tipo...
Entendi. Uma coisa é você falar inglês no centro de São Paulo, outra coisa é você falar numa cidadezinha minúscula, sabe? Você fez aula de japonês, né? Eu lembro, você ficou fazendo por um tempão. Fiz. Mas também eu acho que rolou uma preparação psicológica, porque primeiro que o intercâmbio do Rotary é de 1 ano. E isso é bastante tempo. Sim. E na época, a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Facebook, a gente não... O que a gente tinha? A gente Orkut, MSN... É verdade, a gente se falava pelo MSN, amiga. Sim. Eu falo, e pelo Skype. Muito nada e a pelo ver. Skype que eu tinha que marcar. Eu mandava e-mail pra marcar o horário. Você não tinha muito contato com a galera aqui. Não. Né? E, na verdade, eu acho que isso acabou sendo bom pra mim. Porque, querendo ou não, a imersão fica muito maior, né? Assim, porque... Você não consegue falar o tempo inteiro em português, por exemplo. Você não consegue falar inglês a hora que você quiser, sabe? Você tá lá ouvindo japonês, aí você liga a TV, tá em japonês, aí você tem que falar com a sua mãe japonesa, você tem que falar japonês. Então, foi, assim, imersão mesmo. E eu acho que foi isso que me ajudou a aprender, inclusive. Porque se eu tivesse facilidade, como hoje em dia, assim, de, tipo, falar a qualquer hora e tal, eu acho que eu ia descalhambar um pouco. Descalhambar. Acabei de inventar essa palavra. E como que foi quando você chegou lá a primeira vez? Primeiro que você fez, tipo, o voo, né? Então, Deve ser bem cansativo. Eu peguei um voo barato. O voo barato pro Japão é barato porque você para muitas vezes. Então, eu fiz 13 horas e meia de viagem, mais ou menos, até a África do Sul. Aí, fiquei 8 horas na África do Sul. Aí, eu fui pra Hong Kong. Fiquei 3 horas em Hong Kong. Aí, eu parei em Taipei, mas eu não desci. Fiquei bem dormindo, inclusive. E aí, cheguei no Japão. Então, assim, foram 36 horas de viagem, alguma coisa assim. Então, eu tava podre, assim. Foi minha primeira viagem sozinha, né? Tipo, eu tinha 17 anos. Tava muito cansada, porque você tem que falar inglês e aí, tipo, você muda de país e aí as pessoas às vezes entendem inglês, mas você não entende o inglês deles ou o contrário, sabe? Então chega no final da viagem, você já tá tipo, mano, eu só quero chegar, pelo amor de Deus, que lugar longe, sabe? Que lugar longe! Ai, meu Deus, por que eu não escolhi a Argentina? Vocês foram te buscar no aeroporto? Foram, a minha família tava lá, com bandeirinha, com meu nome, bandeirinha do Japão, e festinha. Pela minha experiência com você, ela fala meu irmão, minha mãe, ela não tá falando dos brasileiros, ela tá falando dos japoneses. Isso é uma coisa do Rotary? Ou é uma coisa É do Rotary. 80% das pessoas que eu conheço que fizeram intercâmbio, na verdade, até mais, com o Rotary, os pais pediam pra ser chamados de pai, mãe. Então é uma coisa de, tipo, você se sentir parte da família. Só que tem gente que entra na família e quando muda de família ou quando volta pro país, meio que perde o contato. E tá tudo bem, sabe? Tipo, às vezes a família não mantém o contato, às vezes você não mantém o contato. No meu caso, ainda bem, eu tenho muito contato com as minhas duas famílias até hoje. Faz 10 anos. Você foi visitar eles, não foi ano passado? Fui em 2016. Ai, é verdade, ano passado. Ai, saudades. Que o meu irmão mais velho, que na verdade era da minha idade, né? Ele falava inglês. Então eu cheguei lá e foi, nossa, graças a Deus esse cara tá aqui, né? E aí a gente conversou e tal, e aí ele traduzia pros meus pais. E eu tava muito cansada também, então... Mal ele tava conseguindo falar português, né? Nossa, depois de 36 horas. Aí ainda peguei o carro, porque eu cheguei em Nagoya, né? Eles me pegaram de carro, aí mais uns 20 minutos de carro até chegar em casa e tal. E eu fui o caminho inteiro pensando pra não esquecer de tirar o sapato. Cheguei lá, o que aconteceu? Esqueci de tirar o sapato, óbvio, né? Entrei na casa de sapato e já tomei uma bronca do meu pai. Eu ouvi pela primeira vez a palavra dame! Que é não pode! Ai, eu fiquei tipo... Pensei tanto e não fiz. É muita falta de educação entrar. Inclusive, se vocês forem pro Japão, não esqueçam de tirar o sapato. Pelo amor de Jesus. Como que era a sua vida? Como que era a sua escola? Porque você teve que ir fazer... Não era ensino médio, era? Era. Numa escola japonesa. Como que era o seu dia a dia, assim, com a sua família? Com a primeira família, né? Bom, a escola era uma escola japonesa, então só tinha eu de intercambista. Tem uma foto sua que é tipo um monte de japonês e você loirinha assim, ó. Exatamente. Eu amo essa foto. Eu tenho. Depois a gente coloca aí. Eu sempre quis falar isso. Quando eu cheguei na escola, nos primeiros 2 meses, assim, eu era uma atração da escola, né? Tipo, mentira! Chegava o intervalo, eu não conseguia ir pro banheiro porque ficava um monte de menina. Ah, minha escola era só de menina, tá? Assim, na janelinha da porta, não sei o que, tentando me ver, sabe? Mentira, tipo, eu almoçando amiga. e eles querendo me ver. Eu me sentia um bicho no zoológico. E no começo eu tinha um pouco de medo disso, sabe? Porque
porque eu não conseguia fazer amizade, eu era só uma atração, sabe, da escola, assim. Depois de, tipo, no segundo mês, assim, que as pessoas começaram, né, tipo, aí eu virei a celebridade, não mais uma atração. Aí todo mundo queria me dar hello, hello, hello. Que bonitinho. E aí, todo dia, todo mundo, Tasha, não sei o quê, todo mundo sabia meu nome e tal. Era muito legal. Eles chamavam de Tasha? Sim. Todo mundo? Todo mundo. Lá eles não têm o som de si, né? Depois foi ficando mais normal, assim. Eu era só uma menina meio perdida, assim, da escola, porque eu não falava muito japonês, então não conseguia me comunicar muito bem com as meninas. Tipo, eu fiz muita amizade com meus professores de inglês, né? Porque a gente conseguia conversar. Mas aí, com o tempo, eu fui arriscando. Aí eu pedi a borracha emprestada, mesmo sem precisar da borracha, só pra, entendeu? Mostrar, tipo, que eu sei falar um pouquinho. Aí depois perguntava, ai, que página é? Como se eu soubesse o que tava acontecendo na sala, sabe? Você coisas ficava assim. muito perdida na aula, né? Ficava. Assim, quando era aula de inglês... Você tava lá pra aprender coisa de escola também, né? Era mais pela experiência, né? Sim, exatamente. Tipo, o Rotary, ele te obriga a você participar das aulas e eles ficam de olho nisso. Tipo, você pode perder o intercâmbio se você não for pra escola e tal. Porque mas você não tirar 10, né? Pelo amor de Deus. Exato. Na verdade, eu não fazia prova. Mas a minha irmã, por exemplo, a minha irmã fez intercâmbio pro México e ela teve que fazer. Ela fazia todas as provas e ela tinha que tirar nota boa. Mas como a minha escola era completamente diferente, um idioma completamente diferente, eles pegaram bem mais leve comigo e tal. E o meu intercâmbio era cultural, então, tipo, o que era importante era eu aprender a cultura, eu conhecer pessoas, viajar, eu participar da escola, mesmo que, entendeu? A convivência ali era importante. Era a experiência. Sim. Você não mudou de escola, né? Você não. ficou nessa escola do começo ao fim. Mesmo. E aí você foi conseguindo fazer amigos na escola? Consegui. Conversar com as pessoas e tal? Então, de começo, eu fiquei com receio, porque, tipo, eu cheguei lá com 17 anos. A cabeça de uma menina de 17 anos do Brasil é uma cabeça de uma menina de 30 anos no Japão. Fui pra uma escola que me colocou no primeiro ano do colegial lá, porque o terceiro ia ser muito nada a ver pra mim, assim, porque, tipo, a galera tá preparada pra um teste que eles têm, tipo um vestibular. Fui pro primeiro colegial porque eu ia mudar pro segundo e aí eu não ia passar por esse ano, não ia nem conseguir participar e tal, né? E então, as meninas da minha sala tinham 15 anos. Com 15 anos, a cabeça das meninas de 15 anos do Japão, daquela época pelo menos, era a cabeça de uma menina de, sei lá, uns 10 anos aqui, sabe? Sério? Tipo, elas brincavam de tipo, brincar de levantar saia uma da outra, sabe? Umas coisas muito de criança. E tipo, me perguntavam umas coisas tipo, você namora? E eu na época namorava, né? Meu primeiro namorado. Eu falei, namoro. E eles falam, você já beijou na boca? E eu tipo, de uma amiga, eu tenho quase 18 anos. Eu falo, já. Aí elas, mentira! Juro. Era assim? Era, pior que era. Bonitinhas. Então, quantos meses no fim? Eu fiquei 8 meses. Você não conseguiu ficar um ano por causa da sua aventura extra, que a gente vai chegar lá. Mas... sim. E aí você já tava bem mais desenvolvida, com 8 meses, trocando ideia com as meninas, então, Tasha, assim, a minha primeira família, eles conseguiam entender quando eu falava em inglês. Eles não falavam inglês comigo, mas eles entendiam. Então a gente se comunicava muito assim, misturando japonês e inglês e tal. E eu meio que me acomodei, entendeu? Falando inglês com eles. Eu fui pra segunda família e... Toda pessoa do Rotary troca de família, né? Sim, você tem que trocar, na verdade, o ideal é de 3 a 4 vezes, pra você viver várias experiências, né? Eu vivi em 2, porque eu não fiquei o intercâmbio inteiro, né? Mas eu ia viver em 3. E aí, quando eu mudei pra minha segunda família, no primeiro dia, minha mãe sentou comigo e falou, no English. Aí eu falei, entendi. Mas aí já fazia, tipo, 5 meses que eu tava lá, então, assim, eu entendia já o japonês. Então eu falei, se eu entendo, eu já sei. E aí eu fui soltando, entendeu? Mas é verdade, né? Se você tá entendendo. Amiga. E aí eu comecei a soltar, tipo, falar, né? Porque antes eu só ouvia e aí respondia em inglês, porque era muito mais cômodo e tal, né? Mas aí eu comecei a falar e aí foi soltando. E aí... Na verdade, por causa disso, nossa, tipo, tudo melhorou, assim. Tipo, comecei a falar japonês na escola, comecei a falar japonês na rua. Que massa! E as famílias eram muito diferentes uma da outra, assim? Questão de cultura, de... de cultura nem tanto. Sei lá. Mas, assim, a minha primeira família era uma família, vamos dizer...
o equivalente a uma classe média do Japão. Então, tipo, eles tinham um carro pra família toda, aí a minha avó tinha a casa meio que grudada com a nossa, então era bem estilo antigo, assim. A casa também era toda feita de madeira, dentro da casa a gente tinha as nossas funções, né? Tinha dia que eu limpava o ofurô, meu irmão tirava a neve da frente da casa e meu outro irmão lavava a louça. Aí no outro dia eu lavava a louça, o outro lavava o ofurô e assim ia. A minha segunda era uma família bem mais rica, assim, bem rica. O meu segundo pai era engenheiro diretor da Toyota, então assim, ele tinha muita grana, tinha uns carrão e tal, a casa era enorme, tinha jardim, era assim. Então foi muito legal porque eu vivi as duas experiências, do tipo o Japão médio e os japoneses mais ricos, assim, eu conheci os dois, foi muito legal. E fora da escola, assim, o que você fazia depois da aula? Como que era o seu dia a dia? Suas obrigações, né? Pelo Rotary, se tinha coisas que você tinha que fazer, se tinha compromissos mensais, viagens também, coisas assim. Sim. Mas você também tinha bastante tempo livre, né? Você podia sair explorando, não? Mais ou menos. Eu ficava na escola, na verdade, das 8 às 8. Mentira! Porque, tipo, a minha escola, o obrigatório era das 8 às 4. Aí, às 4, a gente limpava a sala e depois a gente tava livre pra ou ir embora ou fazer as aulas extras. E aí você meio que se cadastrava pra fazer as aulas extras. Então eu fiz todas as aulas extras que eu podia, assim. Tipo aula extra de matemática? Não, era aula de culinária, de massagem, de ikebana, tinha de luta, tinha de esporte. Eram umas coisas mais culturais. Era tipo, por exemplo, se você é do esporte. Aí tinha aula de softball, que é o beisebol que as meninas fazem. Tinha de esgrima, tinha de... Você fez tudo isso? Não, eu não fiz. Imagina, eu nem vi onde que acontecia os esportes. Eu fazia as coisas tradicionais japonesas. Eu fazia a cerimônia do chá, fazia o taiko, que é aquele tambor japonês. É muito legal. Participei de aula de culinária, participei de aula de ikebana, participei de aula de caligrafia japonesa, participei também. Mas o que eu fiquei mesmo foi a cerimônia do chá e o taiko. O que você tá com essa cara? É que eu fiquei pensando. Nossa, tipo, e aí você ficava na escola o dia inteiro? Ficava o dia inteiro. Mas no final de semana você tinha livre? Sim. Aí você dava rolê, você tinha liberdade, assim? Tinha. Tipo assim, a minha primeira família, ela gostava muito de jogar futebol. Então, de sábado de manhã, eu acordava e ia com eles jogar futebol. E como eu era brasileira, né, aquele estereótipo e tal, brasileira, joga muito. Você quer que você saiba fazer embaixadinha, tá ligado? Por sorte, eu sabia jogar futebol mesmo. Um pouco, né, mas já era bastante. Então, eles ficavam, nossa, que legal e tal. Aí eu jogava com eles e depois do almoço eu tava livre pra... Geralmente eu ia pra Nagoya, encontrava os intercambistas lá, e a gente dava rolê lá e tal. Os intercambistas, outras pessoas estavam fazendo Rotary no Japão. Isso. Que eram de vários países, né? Sim. O meu melhor amigo era da Alemanha, um canadense, tinha uma americana, tinha 2 australianas, tinham 2 francesas, uma belga e tinha uma finlandesa também. E você tem contato com eles até hoje? Com todos, não. Eu tenho com o canadense, o alemão, que inclusive em 2019 eu fui visitar, né? A belga e a francesa. Os outros eu não... E quais que eram as suas obrigações do Rotary? Eu tinha que ir uma vez por mês numa reunião lá. E aí eu tinha que fazer meio relatório de como foi o meu mês, o que eu aprendi, eu viajei, pra onde que eu viajei, sabe? Meio que só pra eles acompanharem como que tá sendo a evolução do meu intercâmbio e tal. E aí no começo eu fazia em inglês, né? Porque eu não conseguia. Mas no final eu fiz o discurso em japonês, meu pai amado. Olha ela! E além disso, tinha umas viagens que o Rotary fazia, né? Todo o intercâmbio do Rotary eles fazem uma grande viagem. Então, por exemplo, se você vai pra algum lugar da Europa, eles fazem a Eurotour. Se você vai pro... Você não paga nada. Você paga, mas você paga muito mais barato, amiga. Tipo, muito mais. Porque o Rotary sempre paga uma parte, sabe? Então, tudo que você paga é bem menos, assim. Só que nem todos têm dinheiro pra pagar todas, entendeu? Então, às vezes, eles vão em uma, mas não vão em outra e tal. Só que o Japão era pequeno e tal. Então, a nossa grande viagem foram 4 dias, geralmente tipo um mês de viagem, só que no Japão como é pequeno e tal, a gente ficou 5 dias na verdade, viajando, fomos pra 4 cidades, a gente também ia fazer uma viagem que era pra fazer esqui numa montanha lá. Eu tava apavorada, pra ser sincera, porque eu detesto. Ia amar essa parte. Mas você também você não conheceu Tóquio no seu intercâmbio, né? Você ia conhecer Tóquio e não conheceu. Eu ia no meu aniversário, eu ia com a minha irmã da minha segunda família, né, que ela era mais velha.
Só que aí foi interrompido pelo tsunami, né? Que teve lá em 2011. E então eu perdi 3 meses do meu intercâmbio por isso. E, na verdade, terremoto pequeno tem, assim, 2 vezes por semana, sabe? É muito normal ter terremoto mesmo. E você sabe também que é uma ilha muito é um país muito preparado pra isso. Então, a gente só se assusta mesmo quando é um terremoto muito grande. E foi, né? Então foi assim, foi desesperador, mas ao mesmo tempo eu tava tranquila de saber que eu tava num país que é muito preparado pra isso, sabe? Tipo, se eu precisasse evacuar, eu sei que todo mundo é treinado. Se eu precisasse de ajuda de alguma coisa, eu tenho certeza que o Rotary e o Japão iam me ajudar, sabe? Tipo, eu não me sentia... desamparada ou com medo. Exato, eu não me sentia vulnerável medo, de jeito né? nenhum. Mas... eu sentia medo não por mim, sabe? Eu sentia medo pelos japoneses, sabe? De quem estavam lá. Ó, o tsunami foi no norte, eu morava, tipo, no leste, assim. Então, tipo, era longe. Entendi. E mesmo assim, vocês sentiram um terremoto muito forte. Como é que foi, assim, no dia que aconteceu? A China sentiu. A Terra mudou o eixo alguns graus. Mentira. Juro por Deus. Pode pesquisar aí. Pode perguntar. Pode pesquisar. Não, mas foi muito, muito forte. Foi 9,3. E como que é a sensação? A sensação acabou, né? Fudeu. Tá bom, não vamos falar isso. Não vou assustar a galera. Não, a sensação tipo... dá medo, né? Porque você não entende direito o que tá acontecendo. Porque como o tremor foi lá no norte, as ondas até chegarem onde eu tava... a onda, ela fica maior, né? Tipo, o terremoto, ele é assim, e aí conforme ele vai ficando longe, ele vai ficando mais ondulado. Então, tipo, na minha cidade, eu sentia como se a gente estivesse dentro de um barco, sabe? Tipo, mentira! Tipo, a gente ficava balançando, assim. Só que a cidade inteira, né, no caso. Você tava na escola quando aconteceu, não? Tava rolando uma palestra lá, que eu nem lembro sobre o que era, de tanto cagaço que eu fiquei. Ai, pode falar cagaço? Pode. Eu lembro que eu tava com dor de cabeça no dia, e aí eu coloquei a mão na minha perna, achando que eu tava com tontura, mas era, tipo, a minha perna tava fazendo assim. Aí eu falei, ok, tá, é um terremoto. Aí eu virei pra minha amiga da minha sala e ela falou, é um terremoto, não sei o quê. Mas aí tava todo mundo calmo. É sempre assim, né? Tipo, tava todo mundo calmo, eu tava calma, né? Aí o meu professor de inglês veio falar, né, tal, todos os alunos e professores são treinados. Caso a gente tenha que evacuar, é só seguir o que eles fazem e copia eles. Aí, beleza, né? Fiquei tranquila lá, tal. Só que aí o terremoto foi se estendendo, tipo, e ele não parava. Você tá dizendo? Tipo, o tremor geralmente é um tremorzinho e acabou. Mas esse ficou, sabe, minutos assim, tremendo. De tipo, um tremor grande, aí quando a gente achava que tinha parado, outro tremor, assim, porque teve mais de um, né? Chamaram a gente pra sala, a gente chegou na sala, estavam os livros que ficavam embaixo da carteira, estavam tudo no chão, porque chacoalhou muito, né, e tal. Os professores conversaram com a gente e tal, falaram que tava com risco de tsunami, com alerta de tsunami, então que a gente não podia ir pra costa. Que aquele dia eles iam suspender a aula e tal. Aí eu cheguei em casa, o meu pai tava lá, coisa que era muito estranho, porque meu pai sempre trabalhava até a noite e tal, e ele tava lá. Aí ele falou que era por causa do tsunami e tal. Aí eu assisti, aliás, do terremoto, né, porque ainda não tinha acontecido o tsunami. E aí quando eu cheguei lá, e a gente assistiu ao vivo o tsunami rolando lá em Fukushima, na TV. E eu fiquei com o Skype aberto, esperando dar o horário que meus pais acordavam aqui, que era 5h30 da tarde pra mim lá, 5h30 daqui. Então eu fiquei esperando, porque eu não queria que meus pais ligassem a TV de manhã e vissem um plantão da Globo falando que o Japão foi assolado por um tsunami. Nossa, né? Imagina! Esse era o meu medo. Eu fiquei meio preocupada com você também. Todo mundo ficou, a gente já chega lá. Aí eu fiquei esperando, deu 5h30, liguei para os meus pais. Só que eu já tinha ligado quando era mais começo do intercâmbio, esqueci completamente do fuso, liguei 3 da manhã para bater papo, sabe? E aí minha mãe atendeu e falou, ai filha, você esqueceu de novo do fuso, não sei o que. Eu falei, não. Na verdade, eu tenho novidades. Aí eu falei que teve um tsunami, que teve terremoto e não sei o que. Mas que tava tudo bem, na minha cidade não tinha acontecido nada, que a gente tava seguro, tava com luz, tava com água, e não teve
a água não chegou lá e tal. Meu pai ficou meio desesperado, né? E falava, e agora? E não sei o quê, você vai voltar, não sei o quê. Eu falei, eu não vou voltar. Pelo menos não enquanto eu não o precisar, próprio... tá ligado? Exatamente. Enquanto o Japão ou o Rotary não me falar pra eu voltar, eu não vou voltar. Porque tô aqui e confio, sabe? Aí fiquei, né, uma semana mais ou menos depois, eles me avisaram que eu ia ter que voltar, sim, porque tava com só a metade do Japão produzindo energia pro Japão inteiro. Eles estavam meio que em racionamento, vamos dizer assim. Então eles pediram pra todo mundo que pudesse sair do Japão, tipo, que não fosse do Japão, saísse, quem era do Japão, mas pudesse saísse e tal, meio que pra ajudar as coisas não piorarem ainda mais, né? Não teve como, né? Eu tive que voltar. Aí voltei no dia 21 de março. Você ficou bem mal na época. Nossa, eu fiquei muito. Eu lembro que você falou pra mim que você falou assim, eu não vou voltar, eu vou ficar, eu vou fugir. Você falou um negócio assim, eu você queria falou que ia fugir, que a real ajudar em eu queria coisa. ir. Eu fiquei, mano do céu, essa Tássia, velho. Ela acha que ela vai passar despercebida, né? Tá ligado? No Japão. Não, mas é que eu queria fazer a diferença, né? Eu falei, bom, se tô aqui, tá numa situação dessa, então eu vou pro norte e vou ajudar, sabe? Tipo, mas não tinha nem como ir, porque não tinha, as linhas do trem não estavam funcionando, não tinha luz, não tinha nada, né? Tipo, tava caos completo. Hoje em dia eu vejo que era loucura, assim, mas... 17 anos, né, meninas? Eu era uma menina, entendeu? Sonhadora, determinada. Bom, aí você foi pro Japão depois, né? Mas o seu intercâmbio de um ano foi interrompido e não teve o que fazer. Foi, aí... E aí muita terapia. Nossa, muitos anos de terapia, inclusive ainda faço, inclusive façam. Depois que eu amadureci, entendi que era um ciclo fechado, que não foi fechado exatamente como eu gostaria e tal, mas que eu poderia voltar lá, e tipo, que as coisas iam estar lá, minhas famílias estavam lá. Vamos fazer um Woodpeckers pra lá, amiga. Ai, amiga, eu queria. Eu tinha muito medo das minhas famílias não me esquecerem, sabe? Tipo, tinha muito disso, assim. E eu sabia que quando eu voltasse lá não ia ser a mesma coisa, porque os intercambistas não iam estar lá e tal. Mas aí em 2016 eu fui pra lá e, tipo, sei lá, meio que quebrou tudo isso, sabe? Porque eu cheguei lá, realmente foi diferente, porque eu já era adulta pra eles, né? Quer dizer, eu era adulta, né? Apesar de eu não sentir isso às vezes. Mas você se reconectou, tipo, e fechou. Exato, e eu vi ciclo, né, que não importa quanto tempo eu fico longe, eu vou continuar sendo a filha pra eles, sabe? Assim como eles vão ser meus pais pra mim e tal. E com a tecnologia e tudo, então a gente se fala sempre. Eles me mandam foto, eu tenho sobrinhas lá no Japão e tal. Então ficou uma coisa mais leve, porque antes eu sentia meio que eu nunca mais ia voltar, sabe? Que eu nunca mais ia sentir aquilo. E não, o Japão sempre vai ser essa coisa especial pra mim. Voltar eu sempre me sinto, voltei pra casa, sabe? Eu meio que sinto isso. Então, é muito gostoso, assim, rever a família e tal. E ver as mudanças também, né? De, tipo, cada vez eu mais diferente, tipo, mais tatuada. Eles ficam em choque, assim. Pro Japão isso é tipo um ultraje. Tem lugares que você nem pode ir, né, amiga? Sim, tem. As minhas famílias são muito abertas pra isso, então eles acham legal e tal. Ainda mais que eles sabem que eu não moro lá, então, tipo, tanto faz, né? Se eles aceitam ou não. Né? Exato, Aí sempre tem essa coisa de voltar e é sempre muito gostoso e a gente ainda se fala sempre. Eles sempre perguntam. Por um WhatsApp japonês que é cheio das coisinhas, bichinhos, kanji, é diferentão, né? Sim. O que você daria de dica ou de conselho pra uma pessoa que tá indo fazer um intercâmbio pra um lugar que é tão diferente assim do Brasil? Que tem esse choque cultural 300%. Primeira coisa, abra a cabeça, esteja disposto a viver todas as experiências, sabe? Tipo, experimentar todas as comidas, mesmo que seja pra não gostar, sabe? Mas experimenta. Se te chamarem pra ir em qualquer lugar, até no mercado, vai, porque é muito legal. Tudo que você puder fazer com família, se você tiver host family, né? Tudo que eles te chamarem, topa, porque as coisas locais você não vai conseguir sozinho, entendeu? Se você tiver uma host family, é um jeito de você conhecer a parte mais íntimo da cultura, né? Exato, tipo, porque, por exemplo, você ir pro Japão e só ir nos templos é uma coisa. Você ir pro Japão e ir no templo, numa cerimônia com a sua família é outra coisa, sabe? Eu acho que você tem que estar muito aberto e lembrar que o intercâmbio é uma experiência que vai mudar a sua vida, vai te fazer crescer muito e que mesmo que pareça difícil na hora, você vai ter saudade depois. Então, assim, vive mesmo, se joga, entendeu? Claro que se você for pra um país menos desenvolvido e tal, toma cuidado e tal, também não seja louco, né? De tipo,
se jogar e tal. Aproveite com segurança, né? Com sabedoria. Uma pesquisazinha pra saber mais ou menos os pontos principais da cultura é legal. Lembrar que esse 1 ano acaba, sabe? Então aproveita como se fosse o único, porque vai ser único mesmo. Tipo, por mais que você volte e tudo, o intercâmbio, assim... É uma vez só, no Rotary né? Tipo, você pode fazer outros e tudo, e mesmo assim, mesmo se você fizer outros... vai ser único. Exatamente. Pode ser que não seja pelo Rotary, pode ser que seja uma pessoa querendo fazer, ir pro Japão, tal, ou qualquer outro país, seja 1 mês de intercâmbio, é válido igual, né? Tomar cuidado, estar aberto às experiências e viver como se fosse a única oportunidade, né? Pensar que você é vamos dizer, o estrangeiro lá, né? Então, não desrespeitar a cultura dos outros, não julgar. Se você vai pra um país que tem a cultura muito diferente, você vai ver coisas talvez que você não concorde ou que você não entende, e tá tudo bem, sabe? Você não precisa entender tudo, mas respeite, porque você que tá fora de casa. Exatamente. Você que tá lá pra aprender e viver aquilo, então é muito importante que você esteja de cabeça aberta pra aprender. Ai, obrigada, eu queria gravar esse vídeo, deu certo finalmente, glória a Deus. Se você tem vontade de fazer um intercâmbio pra um lugar tão excêntrico, deixa aqui nos comentários se você iria ou se você não iria. Um beijo e até o próximo vídeo.